Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos a Natividade de São João Batista, por causa da coincidência de duas solenidades do dia 24, a de São João Batista e do Sagrado Coração de Jesus. Então a mais importante é aquela do Cristo, do Sagrado Coração de Jesus. Então a outra é mudada de data, então é antecipada desse ano ao dia 23. Nós temos poucos santos dos quais nós celebramos não somente o dia como dos outros santos da sua morte, do dia do nascimento para a vida eterna, mas celebramos também uma outra data. Os santos importantíssimos para a vida da igreja, nós celebramos mais de uma data, a Virgem Maria, São João Batista, São Pedro e São Paulo. E também nós temos uma solenidade de São José, além daquela memória de São José operário. Mas de dois santos nós celebramos a Natividade, São João Batista e Nossa Senhora. O dia da Natividade de São João Batista é calculado em função do Natal do Senhor, já que quando Isabel está grávida, no momento da anunciação, se fala que há 3 meses ela está grávida, então o menino nasce 6 meses antes do nascimento do Salvador, então por isso 24 de junho. Mas nessa data também, no hemisfério norte, é um dia longo do verão. Então, São João Batista é muito relacionado com a luz. E a tradição que nós temos nas nossas nações da fogueira de São João é uma alusão a uma antiga tradição que se diz que, para anunciar que o seu filho tinha nascido, Zacarias e Isabel fizeram uma grande fogueira. E eles estavam na montanha, então todo ao redor se via esta grande fogueira, anunciando que o grande profeta, aquele que é apresentado como uma luz, tinha chegado. Então, hoje, a antífona de entrada, nós vamos assim rezar. Houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João. Veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto a recebê-lo. A primeira leitura é do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. E isso nós vemos acontecer na história de João Batista. De fato, quando ele ainda estava no ventre materno, chega Maria, que está grávida, que está levando já em si o Salvador, e é esta criança que não nasceu, João Batista, que vai saltar de alegria, que vai reconhecer que o Salvador chegou. E continua o profeta: fez de minha palavra uma espada afiada. Também isso nós vemos em João Batista, aquele homem que na disciplina no deserto, as pessoas vão ali para escutar a sua palavra. Tu és o meu Senhor, Israel, de quem serei glorificado. O sino da igreja nos anunciam as horas, e é uma experiência bela os sinos, porque recorda que o tempo é do Senhor, que o Senhor é o Senhor do tempo e da história. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Disse ele: não basta seres meu servo, eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. O anúncio do nascimento de João Batista, o seu nascimento, é muito cercado da imagem da luz. João é o maior dos profetas, aquele único que vai indicar que o Salvador chegou. Um homem de disciplina, um homem do deserto, um homem que vivia com pouco, que vivia pobremente. E no salmo de hoje, nós assim rezamos: Senhor, vós me sondais e conheceis. É um belíssimo salmo que fala da intimidade, da relação pessoal do Senhor com o salmista. Senhor, vós me sondais e conheceis. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fosse vós que me formastes as entranhas, e no seio da minha mãe vós me tecestes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Então, já antes do nascimento, ser conhecido pelo Senhor,
ser amado. De fato, nós só nascemos porque Deus nos amou primeiro. É o amor de Deus que fez com que nós pudéssemos ter vida. Naqueles dias, Paulo vai dizer, dos Atos dos Apóstolos, da segunda leitura, é o anúncio do querigma feito por Paulo. Então ele vai falar de Davi, da descendência de Davi, o Senhor suscitou Jesus, e vai dizer assim: antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. De fato, João vai dizer: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas veja, depois de mim veio aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Essa imagem de desamarrar as sandálias é muito curiosa. Nós pensamos que é um gesto de humildade, mas é mais do que isso. O gesto de desamarrar as sandálias era aquilo que tinha a lei do levirato no Antigo Testamento, que obrigava que, se um irmão morresse sem deixar uma descendência, então o irmão dele deveria se casar com a viúva e deixar uma descendência, que seria reconhecida como filho daquele irmão que morreu, para que ele fosse liberado da vergonha de não ter deixado filho. Então, a viúva, se ela quisesse liberar o homem publicamente da sua obrigação de se casar com ela desamarrava as sandálias dele. Então, João Batista está dizendo assim: eu não posso roubar o lugar de esposo que cabe a Jesus, que não cabe a ele. Por isso, não posso desamarrar-lhe as sandálias. Ora, no Evangelho de hoje, nós vamos ver o momento do nascimento de João. Completaram-se o tempo de gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. No momento da circuncisão, no 8º dia, pergunta para a mãe qual o nome e ela vai dizer João. João quer dizer Deus é misericórdia, Deus é bondade. Ele vai chamar João. Então falam, não é possível, porque a tradição era dar ao filho, o primeiro filho, o nome do pai. Os povos orientais até hoje têm essa tradição. Então, perguntam a Zacarias, ele pede uma tabuinha e escreve, João é o seu nome. Naquele momento, Zacarias, que tinha ficado mudo desde a anunciação do nascimento de João, porque ele não acreditou na palavra do anjo, e então ele volta a falar. E todos ficavam admirados com os fatos que aconteciam na vida desse menino e vão dizer, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia que se apresentou publicamente a Israel. E vai se apresentar publicamente a Israel para chamar as pessoas para um caminho de conversão. João vai exercer o seu ministério no ponto mais baixo da terra, no Rio Jordão. Ali as pessoas vão para serem batizadas. E ele mesmo vai dizer assim, que depois dele virá alguém que vai batizar com o Espírito, mas que é um sinal de conversão. Costumo comparar esse gesto do batismo de João Batista como a imposição das cinzas da quarta-feira de cinzas para nós cristãos. As cinzas não nos perdoam dos pecados, mas as cinzas nos convidam para um caminho de conversão. Então, que começamos a quaresma com esse sinal de retomar um caminho em direção a Deus. Isso era o batismo de João. Mas João é aquele que vai indicar o Salvador e que também vai ter que passar por um grande caminho de conversão, de mudança da imagem que ele tinha de Deus. É o momento que ele está no cárcere e ele vai chamar os seus discípulos, vai mandá-los a Jesus para perguntar, é você mesmo aquele que nós esperamos ou devemos esperar um outro? Para João, Jesus era muito diferente daquilo que era ele, o próprio Batista, e então daquilo que ele esperava do Messias que devia chegar. Então, para ele, e isso para mim é uma coisa grandiosíssima de João Batista, de ter a capacidade de converter a imagem de Deus que ele acreditava e que pregou para acreditar na imagem de Deus transmitida por Jesus, que é o nosso caminho de conversão para todos nós. Na oração de hoje, ó Deus que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.